saúde, espero que todo mundo esteja voando nessa fase. Bom, para aquelas pessoas que têm mais tempo, né, um prazer revê-lo, né? E para aquelas pessoas que estão iniciando agora, prazer. Meu nome é Vitor Basílio, sou aqui de São Paulo, 35 anos, vim do mercado financeiro e há 8 anos, quase 9 anos, eu desenvolvo meu trabalho dentro das vendas diretas, marketing de relacionamento, com muito orgulho e muita vontade de cada vez crescer mais, porque eu acredito que essa é uma profissão que ela permite com que você simplesmente você defina o que você quer, né? Aqui você não vai ter um chefe, não vai ter uma política dentro de uma empresa em relação a promoções. É você que define o que você quer, o que você deixa de querer. Agora de manhã, né? 7h30 da manhã eu já estava numa outra conferência junto com uma super líder do Nordeste, pelo que eu estou passando aqui nos rostinhos, né? Eu estou vendo que algumas pessoas estavam conectadas, então assim, número um, bacana que você esteja conectado, né? É mais uma conferência que você possa, número dois, que você possa anotar também bastante coisa, e número três, né? Que o principal, né? Que você transforme conhecimento em ação, né? Porque no final muito conhecimento e pouca ação serve de nada, né? Não é à toa que tanta gente por aí consegue dar aulas de tudo, né? Quantas pessoas dão aulas de empreendedorismo, nunca empreenderam, quantas pessoas dão aula de motivação e estão sempre pensando em desistir de tudo, quantas pessoas falam para você o que tem que comer ou deixar de comer, mas estão com uma pança. Então, no final, conhecimento sem ação acaba não gerando aquilo que você gostaria. E ser um teórico sem resultado é complicado, porque uma hora ou outra alguém vai jogar para você e falar, tá bom, mas me conta, cadê o resultado? Então, o que acaba realmente gerando para você a credibilidade, o que acaba no longo prazo, que vai gerar credibilidade, que vai gerar para você tudo aquilo que você quer, não só no aspecto em termos de resultado, em termos, né, de você ter essa credibilidade para os outros, não adianta só o conhecimento, vai ter que ter muito foco, determinação para poder ter resultados, para que nunca você tenha que passar por nenhum perrengue. Mas, bom, hoje o tema, né, que o Rafa pediu é para falar de patrocínio responsável e eu vou tentar dividir isso da melhor forma, né, em relação a patrocínio, porque eu acho que o momento que a gente está nessa semana é um momento diferente do momento normal de negócio, tá? Então essa não é uma semana normal, essa não é uma semana que eu recomendo que você trabalhe de forma normal, eu não recomendo que o seu ritmo ele seja o natural, eu recomendo que essa semana até o dia 30 de novembro seja muito mais potente, muito mais forte, muito mais realmente intensificada pelo fato de a gente ter esse super benefício que é esse combo que a empresa teve. Então, isso tem que ficar claro que o que a gente tem que fazer agora até o final desse mês, ele tem que ser diferente. Ele tem que ser algo que não pode simplesmente seguir uma mesma temperatura, uma mesma velocidade de negócios, né? E, naturalmente, depois de terminar esse período, você pode manter ritmo, ou você pode manter um ritmo um pouquinho, digamos assim, mais lento, né? Mas quando eu digo lento, não quer dizer parar parando, né? Quer dizer apenas que você pode diminuir um pouco a velocidade de 190 por hora para 150 por hora, tá? Hoje eu vejo que o patrocínio responsável ele é uma atividade que, sem dúvida alguma, ele é de suma importância para o negócio, mas antes de falar de patrocínio responsável, a gente tem que falar antes de como chega nele, né? Eu pratico artes marciais há muitos anos e o final da arte marcial, pelo menos na arte marcial que eu pratico, é o jiu-jitsu, é a finalização, né? Então, no fim, acaba que a finalização, é final, né? Mas você precisa chegar até a finalização para que você possa ter a oportunidade de poder finalizar um adversário. E muitas pessoas, elas geralmente, elas querem já ir para o final, mas elas esquecem muito do começo. E esse é um grande problema que eu vejo no marketing de relacionamento. Vários eventos, várias oportunidades que eu tenho, e eu estou de olho aqui no chat, tá? Qualquer coisa que você queira complementar, perguntar, me manda aqui, que eu estou de olho, tá? Mas um ponto que eu vejo que é um grande problema do distribuidor é muitas vezes ele tratar isso aqui como um negócio diferente, ele tratar isso aqui como um negócio diferente de qualquer negócio tradicional. Qualquer negócio tradicional é muito simples, é quem vende mais, fatura mais, se você vender com o preço certo, você lucra mais, né? Se você tiver as despesas controladas, ponto. Como é que é o mercado de marketing de relacionamento? Quem fala mais, quem vende mais, tem mais pessoas e naturalmente você vai ter mais resultado. Ponto, não muda nada. A única coisa, quando a gente começa a pensar no negócio tradicional e no nosso negócio, é que a gente tem benefícios. Qual é o benefício? Eu não tenho que ter funcionário, eu não tenho que ter um espaço físico, eu não tenho que comprar um fax, eu não preciso pegar um monte de parafernália para poder ter um negócio, né? Então, aqui a gente só tem benefícios quando a gente vai pensar no negócio tradicional.
E muitas vezes a pessoa, quando ela começa a tirar essas coisas, parece que também ela tira todo o aspecto de negócio que a gente tem no marketing de relacionamento. Isso é um negócio, só que você não pode simplesmente pegar essa simplicidade no modelo e transformar isso numa simplicidade produtiva. Isso não pode acontecer. E esse é o grande problema do marketing de relacionamento. Por quê? Porque você não tem, por exemplo, o fechamento de contas no final do mês. Quem que você conhece no marketing de relacionamento que fala, nossa, dia 30, preciso fechar as contas do mês para ver se mês que vem eu estou devendo ou estou com saldo? Ixi, salário, vou ter que pagar. Nossa, não deu. Vou ter que ligar lá para o gerente do banco para ver se ele consegue complementar meu empréstimo de capital de giro. Nossa, lascou, esqueci de pagar a conta da internet, estou sem internet, não vou poder emitir nota. Então, assim, você não tem essa papagaiada toda do tradicional. Só que por você não ter isso, parece que muitas pessoas transformam o marketing de relacionamento num hobby. E por que isso é tão importante a gente frisar? Porque o patrocínio responsável ele só vai acontecer de maneira sistemática e consistente a partir do momento que você trata o seu negócio como negócio mesmo. Então, por isso que eu bato muito forte na tecla do que antes da gente falar do final, do que falar do começo. A lista de contato existe? Sim, não. E aí é perguntas binárias que a gente tem que fazer. Eu vejo que o nosso negócio, o pessoal floreia muito, né? A gente tem que traduzir isso de uma maneira mais simples. Primeiro, tem lista de contato? Sim ou não? Aí a resposta é tua, né? E aí eu recomendo que você esteja com papel e caneta anotando para que você meio que responda. Né? Primeira pergunta, tem lista de contato? Sim ou não? Tua lista de contato, você colocaria que ela tem mais de 500 nomes ou menos de 500 nomes? Sim ou não? Mais de 500? Sim, pô, perfeito. Menos de 500? Lascou. Complicou, começou a complicar o negócio. Beleza. Convite, você convida todo mundo da sua lista ou não? Simples, né? E não tem que florear. E por que não tem que florear? Pô, quando você vai falar de convite, ai, Vitória, mas é porque essa pessoa é isso, essa pessoa não sei o quê, essa pessoa manca, essa pessoa anda direitinho, essa pessoa corre 42 km. As pessoas começam a criar um monte de coisa para não convidar. E no final do dia, você pegar o telefone e falar, vou convidar, seja o que Deus quiser, às vezes é muito mais prático do que você ser uma pessoa cheia de técnica, sabe? É ação. As pessoas correm atrás do cachorro. Não, o negócio para dar certo é colocar o cachorro para correr atrás de você com fome, louco para te comer a perna. É assim que vai fazer esse negócio fluir. Então, se você não tem um cachorro correndo atrás de você, arruma um, né? Arruma um problema. Como que você arruma um problema para convidar? Manda uma mensagem, oi, tudo bem? Preciso falar com você. Manda para umas 10, 15 pessoas. Pronto, lascou. Já era, vai ter que convidar. Não tem mais o que fazer. Não escolhe. Fala 15 pessoas, vou mandar aqui mensagem, oi, tudo bem? Preciso falar com você. Pronto, já era, vai ter que convidar. Então, é parar de frescura e começar a fazer ação. E aí, falando de convite, primeiro, hoje, você convida todo mundo sua lista, sim ou não? E aí, quando a resposta for não, é por quê? O que aconteceu que você não convida, né? E aí tem pessoas que vão justificar de tudo. Ah, meus amigos são muito pobres, meus amigos são muito ricos, ah, meus amigos é isso, meus amigos é aquilo, ah, não sei o quê, ah, não, eu quero ter sucesso. Quando eu tiver sucesso, eu vou falar com as pessoas que eu conheço. Então eu vou trabalhar só com tatu. Cara, se você abrir um café, uma Copenhague, eu gosto muito desse exemplo, né? Você vai convidar quem? Você vai abrir um negócio, você não vai avisar a tua família? Você não vai avisar teus amigos que tem esse negócio? Você vai ficar esperando que as pessoas na rua entrem e comprem teu café? Pô, no mínimo você vai ter que falar para todo mundo, falar, cara, ó, falou de Copenhague e falou de Vitor Basile, sabe? Pô, Natal chegando, onde é que você vai comprar teu panetone? Comigo. Então, qualquer negócio na Terra, as pessoas falam para todo mundo. Dionés, agora a gente tem como fundador. As pessoas, a vida inteira, deram presente de perfume, deram um monte de presente. Ah, não, mas no kit, ai, não sei. Ai, não sei se eu vou comprar. Vem 10 perfumes, não sei se eu vou vender. Mas tá chegando o Natal, tem época melhor para você comprar produto, comprar estoque do que chegando no final do ano, que é o evento do comércio global, é o Natal, final de ano, virada, sabe? Depois disso, plano, sabe apresentar sim ou não? Ai, não sei. Mas quanto tempo está no negócio? Se tiver com mais de uma semana, tem que saber apresentar, né? Mais do que uma semana, não é um negócio que você tem que pegar uma tese de mestrado para poder saber a origem do petróleo na Terra. Né? Não é isso. O plano é muito simples, tem meia dúzia de slide. Ai, Vitor, mas eu não sei apresentar que nem o Caio Carneiro. Mas o Caio Carneiro não sabia apresentar que nem o Caio Carneiro quando tinha uma semana de Caio Carneiro. Né? Se você tem uma semana, você vai apresentar com alguém de uma semana. E não adianta você achar que uma pessoa é fora de série porque ela apresenta muito bem o plano. Senão, qualquer pessoa que fizesse teatro seria, todo mundo que fizesse teatro seria diamante. No fim, as pessoas elas estão nem aí para o slide, estão ali para o brilho nos olhos. Então apresenta, ai, não sei apresentar, lê o slide, fala para a pessoa, fala, cara, eu estou começando como todo mundo um dia vai começar. Se eu tiver alguma dúvida aqui no meio, a gente vê junto. Ponto, tranquilão. Fechamento. Tem medo de falar para a pessoa? E aí, bora trabalhar junto? Sabe? E aí sim você começa a caminhar para patrocínio responsável. E aí, quando eu vou lá e faço vários treinamentos, eu bato papo com muitas pessoas, eu sempre pergunto a mesma coisa. Pessoal, coloca para mim qual é a maior dificuldade que você tem no negócio. É sempre duas, né? Duas.
Ou a pessoa é convite ou é fechamento. Uma ou outra é diferente, mas é convite e fechamento. Convite, para mim, é problema de lista. E fechamento é problema de convite. Ponto. Se a pessoa tem problema de fechamento, muitas vezes é porque ela convida muito pouco. Ela apresenta muito pouco. E aí, no final, acaba que ela quer apresentar para uma pessoa no mês, ela quer ser mortal, ela quer fazer o fechamento. Só que se você não tiver massa para poder trabalhar, não dá. Então, o problema de fechamento, na maior parte das pessoas, não é de fechamento. É de convite. Porque se durante 30 dias do mês você não tem pelo menos 20 pessoas assistindo o projeto, teu problema não é fechamento, teu problema é convite. Não dá para você querer ter um fechamento fora de série, sendo que você tem 2, 3, 4 prospectos durante o mês que assistem o plano com você. Você precisa intensificar. O fechamento só dá para ser avaliado quando você tem uma massa para poder avaliar. Aí, Vitor, mas e convite? Qual é o meu problema? Convida, você convida todo dia, tem 30, 40, 50 convidados que você convida por mês? Não, então o problema é lista, está prejudicando muito. Você está prejudicando muito, você brinca de Deus todo dia. Você pega uma lista e fala, hoje vou escolher quem será beneficiado com o meu business. Não pode acontecer isso. É convida. Deixa a pessoa decidir. Eu não sei você, mas eu odeio que decidam por mim as coisas. Eu quero, mesmo que eu não goste, eu quero eu dar a minha opinião. E a gente faz o quê? A gente dá opinião pelos outros. Tem pessoas que a gente nem sabe o que está passando na vida. E aí o que mais é incrível é que a gente surpreende muito. E aí chegando no bendito patrocínio responsável. O que é patrocínio responsável? E aí eu venho puxar a orelha de muita gente, não é nada direto a ninguém, mas o ponto é que patrocínio responsável é a atividade que menos as pessoas fazem na Juness. As pessoas elas jogam na mão de Deus, né? Então elas praticamente cadastram uma pessoa e jogam para Deus, jogam para o Black, jogam para conferência, jogam para seminário e falam, tomara que aprenda alguma coisa. Olha, se você não pegar e tratar seu patrocinado como um nenê, dificilmente ele vai decolar, dificilmente ele vai crescer. Ele é um nenê, a mesma coisa que você fez com o teu filho vai ter que fazer com o patrocinado. Ah, mas ele é um advogado renomado, ele é um médico renomado, não interessa. Marketing de relacionamento, se esse cara tem um dia de marketing de relacionamento, ele é uma pessoa que tem um dia de experiência no marketing de relacionamento. Não importa se ele sabe cortar uma barriga, não importa. Quando o Fabiano começou no negócio, mas ele sabe mexer no bisturi. Para que serve o bisturi para esse negócio? Mas ele sabe o que a horta faz com o coração. Para que serve para o nosso negócio? Pode ser que a vivência dele ajude, mas no final do dia ele vai ter que sentar a bunda na cadeira e está começando um curso novo. E é isso que a gente tem que entender. E você tem que colocar, sim, o teu patrocinado para poder passar pelas fases. E claro que existem tipos de patrocinado. E aí o passo a passo, sendo muito simples, tá? O que eu gosto de fazer. Claro que cada patrocinado, muitas vezes, vai exigir um grau de diferença, né? Vai ter uma dificuldade diferente, mas, de um modo geral, colocando aquela pessoa que está predisposta para poder crescer, vamos colocar um passo a passo e, a partir dele, a gente começa a evoluir, tá? Para a gente ser muito pragmático, para você poder sair dessa reunião sabendo o que tem que fazer quando você chegar nessa hora. E depois eu vou falar um pouquinho mais em relação a novembro. Mas passo 1, sentou com o patrocinado, para de mandar ele ficar lendo coisa. Para de mandar esse cara fazer um curso de mestrado em marketing de relacionamento. O cara ele começa o marketing de relacionamento, o cara acabou de passar o cartão de crédito de R$ 7.000, você manda ele ler um livro? Você tá maluco? O cara ele passou, final do mês vem uma parcela de R$ 1.000 e não é dentro da página 42 do negócio do século XXI que esse cara vai conseguir resolver a parcela dele. Você precisa ajudar esse cara a pagar a parcela dele. A única meta que você tem na sua vida como patrocinador é ajudar esse cara a ganhar dinheiro. Ponto. Porque quando esse cara ganha dinheiro, esse cara ganha interesse. Quando ele ganha interesse em fazer as outras coisas que você pede. Se esse cara começa a se aproximar ao final do mês, esse cara vê uma parcela de R$ 1.000, esse cara começa a ver que não tem como pagar, esse cara vê que vai estar no prejuízo, você acha que ele vai ter tranquilidade de fazer as coisas com calma? Então o foco é ajudar esse cara a pagar a parcela dele. E aí eu vejo que pessoas vão lá e começam o marketing de relacionamento, vai lá e fala, ó, você tem que ler esse livro, ler esse livro, ler esse livro, Gibi do Pato Dono, Gibi de Patinhas, assistir esses 722 vídeos que você tem, e aí a gente começa. Mas como? A pessoa não leu um livro nem na faculdade, na escola, com tanto empenho, você quer que esse cara ele pegue num negócio novo, que o cara tá devendo R$ 1.000. Então, assim, as pessoas elas começam a fazer isso, eu não sei se é para ganhar tempo, para não fazer o que tem que fazer, ou muitas vezes acaba que ela não está com o foco certo. O foco é muito simples. O que eu faço no meu patrocínio responsável? Ajudar esse cara a colocar dinheiro no bolso. Só, mais nada. Coloca isso na frase do teu carro. Pega o para-choque do carro e coloca. Patrocínio responsável é ajudar esse cara a pagar a parcela dele. Mais nada. Tá? E aí essa pessoa, o que acontece? Passou essa fase, que você tem essa compreensão, é virar para essa pessoa e falar, cara, ok, vamos começar.
você prefere? O que você sente melhor para poder fazer já agora? Você entrou nesse negócio para vender ou você entrou nesse negócio para poder criar, desenvolver equipes globalmente e trabalhar para poder construir renda passiva? É isso que você pergunta para ele. Porque se esse cara falar, eu entrei nesse negócio para vender, não adianta você querer, em um mês, em uma semana, mudar a cabeça dele para poder fazer ele virar o maior recrutador da Terra. Esse cara entrou com foco na venda, então você ajuda esse cara a vender. Não adianta você querer fazer o que você quer que ele faça. Você tem que ver o que ele também está disposto. Se o cara entrou no negócio para vender, não adianta você falar para ele quão bonito é para esse cara virar executivo já de pérola e safira. O foco do cara está na venda. Então, trabalha no curto prazo com aquilo que ele te dá. E depois você começa a converter ele para outros caminhos que, de repente, podem gerar mais resultado para ele. Esse cara virou para você e falou, meu negócio é trabalhar criando equipes. Não adianta você falar para esse cara vender um carregamento de Naara. Se o foco desse cara é cadastrar, o foco desse cara tem que ser dado a isso. Porque se você falar para o cara, penso muito no meu comércio de negócio, eu não entrei no marketing de relacionamento para vender produto. Se eu começasse o marketing de relacionamento, a pessoa falasse, ok, beleza, eu entendi, então você vai virar um diamante na empresa. Maravilha. Mas agora você precisa vender esses 10 potinhos na área. Eu ia falar, esse cara tá de brincadeira comigo, não foi para isso. Imagina, ao invés de ele dedicar o tempo dele para poder trabalhar aquilo que eu quero, ele começa a trabalhar aquilo que ele acha que é o ideal. Você vai ter que entender por quê. Porque a partir do momento que você está alinhado com a pessoa, o que ela quer fazer, o que ela precisa fazer, você alinha o treinamento com ela. A pessoa falou, pô, vai vender produto? Maravilha. Então vamos lá. 30, 40 nomes. Próximo passo. 30, 40 nomes para a gente poder vender produto. 30, 40 nomes, vamos lá. E que horas você vai fazer a lista? Que horas? Com ele. Não deixa ele fazer em casa. Você pega, você cadastrou o cara, no dia seguinte, no mesmo dia, você fala, perfeito, vamos fazer nossa primeira reunião de negócios, para que a gente possa falar de como que você vai conseguir recuperar todo o capital que você investiu. Maravilha. Primeiro passo, 30, 40 nomes, vamos fazer sua lista de contatos. Ah, mas eu tenho dúvida disso. Ah, mas eu tenho dúvida daquilo. Fique tranquilo. Tiraremos a dúvida durante o processo. Pode ficar tranquilo que eu vou esclarecer cada passo disso. Mas para que eu possa esclarecer a dúvida, vamos começar a fazer as atividades e durante o processo eu vou estar junto com você. Então, nenhuma dúvida vai te atrapalhar, porque se tiver alguma dúvida no meio do caminho, eu vou estar aqui do seu lado. Para quê? Para que você não gaste o tempo da sua primeira reunião tirando dúvidas, explicando que 300 pontos de um lado, 600 pontos do outro gera um ciclo. E o que é ciclo? Então, no final, a gente gasta todo o nosso tempo inicial de patrocínio responsável tirando dúvidas da pessoa. E o ponto não é esse. A pessoa cadastrou, tira dúvida durante o processo e não para o processo para tirar dúvidas. É durante. Então, por isso que é tão importante você estar focado em tirar as dúvidas da pessoa produzindo do que você tirar as dúvidas para depois produzir. Porque não tem fim dúvida, gente. Eu não sei você, mas quanto tempo você demorou para parar de dúvida do negócio? 6 meses? 7 meses? A vida inteira? Até hoje, eu pergunto para o Fernando algumas coisas. Imagina, eu tenho 9 anos de marketing de lançamento. As dúvidas nunca acabam. Se você começar a alimentar isso, você não consegue nunca fazer um patrocínio responsável. Foca na ação. Então, primeira coisa, alinha a expectativa do quê? Você entrou nesse negócio, me conta, para vender, você entrou nesse negócio para poder criar e desenvolver, ou os dois. Ponto. A pessoa te falou, ok. Então vamos lá, primeiro passo de todos. Eu vou te ensinar a fazer uma lista de contato. Ótimo. Lista de contato, 30, 40 nomes, vamos lá. E aí o que acontece? Você não pode deixar essa pessoa fazer em casa a atividade. Por quê? Porque ela não vai fazer. Quando a pessoa chegar e você deixar ela fazer em casa, ela vai aparecer com 5 nomes para você. É isso que vai acontecer. Então você faz a lista junto com ela. 30, 40 nomes. Se tiver 29, você começa? Não, 30. E se você colocou 20? Não, 30, 40 nomes. Ponto. A pessoa colocou, começa. Se a pessoa entrou para vender, quais são os produtos que tem dentro do kit? Ótimo. Qual você sabe que é o kit, o produto mais fácil de poder vender com a sua experiência? Ótimo. Foca naquele. Onde você vai pegar ou a mensagem padrão, ou o teu processo de venda padrão, ou você vai ver na tua linha ascendente, ou em treinamentos, qual é a mensagem que funciona, o que funciona para poder vender produtos, qual é o passo que você faz para poder vender produtos, e você duplica para ela. Fala, a partir de agora você vai fazer isso. Ah, é na área que a gente vai vender? Ótimo. Então, na área é um produto assim, 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 assado, e assim, 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 assado, que serve para isso, 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 aquilo. Ponto. Não adianta você pegar e falar, vamos vender na arma, agora eu vou falar do perfume. Não, foca numa única coisa. Muitas pessoas deixam de fazer as coisas porque elas estão focando em muita coisa, elas perdem atenção. Foca naquilo e manda bala naquilo. Depois passa para a próxima etapa. Ótimo. Vai vender na área? Vai lá, coloca em modo avião e começa a mandar as mensagens para as pessoas.
que estão na lista para poder comprar produto. Qual é a mensagem? Aí depende muito do script, depende da forma como você trabalha, e você como patrocinador, com certeza você tem um jeito que para você gerou algum resultado, ou um jeito que você tem experiência para poder passar para ela, e você duplica, replica esse processo para ela. Ótimo, a pessoa vai fazer o convite para poder começar o negócio, explica para ela como faz o convite, vê ela fazendo o convite e acompanha o processo para que na hora que ela comece a falar com as pessoas, aconteça dela pegar e tomar um não, uma pessoa vai falar, mas isso é pirâmide, outra pessoa vai falar, pô, não estou no momento, e você vai corrigindo a rota junto com ela. Então é importante que todos os passos de, número 1, lista, você faça junto com ela. 2, convite para chamar para o negócio, você faça junto com ela. Venda, você faça junto com ela, para que ela possa, durante o processo, aprender, tirar as dúvidas e ter você do seu lado, ter você do lado. Porque se você ensina, essa pessoa vai para casa, ela não vai fazer. Se for fazer, vai fazer cagada. Então é importante que a sua primeira reunião com essa pessoa, que seja 1 hora de patrocínio responsável inicial, seja completamente focado na ação. E aí a pessoa foi lá e ela fez o convite, você começou a corrigir a rota, aí nesse momento você marcou as primeiras reuniões que você vai fazer junto com ela. Pelo menos 5 reuniões fazer junto com ela. E aí depende da pessoa. A primeira você vai fazer, a segunda vai dividir um pouquinho com ela, a terceira ela faz tudo, você assiste. Ah, Vitor, e a pessoa está com medo. Empurra do barranco. Não tenha, empurra do barranco. A pessoa está com medo, empurra do barranco. Ai, Vitor, mas nossa, mas ela, coitadinha, ela me fala, me dá uma dó. Se você tiver essa dosinha, essa pessoa vai virar um carrapato na tua vida até o final da sua vida dentro do negócio. O maior benefício que você pode dar para qualquer distribuidor é ela se livrar de você. É o maior benefício. O maior benefício que eu dei na minha vida para o Rafa Borges foi fazer ele se livrar de mim. O maior benefício que o Rafa deu para o Fabiano foi fazer o Fabiano se livrar dele. Se você não começar a um processo, como você faz um processo de filhos, que ele bate asa e vai morar na casa dele quando ele completa a maioridade, você vai ter um monte de gente mimada na sua equipe. Que até para poder. Sabe aquelas pessoas que você manda uma mensagem no grupo, a pessoa no leite pergunta? Sabe aquelas pessoas que dependem completamente de você para se alimentar? De tudo. É isso, é gente mimada. É gente que não trata o negócio como o negócio dela. É aquela pessoa que só tem uma caseira quando alguém faz, ela participa. É aquela pessoa que só tem uma reunião quando alguém faz. Blitz de convite só quando alguém faz. Ela não faz nada no negócio, ela depende dos outros. Se você quiser criar uma estrutura mimada, você não solta teus filhos. Você precisa criar uma estrutura do que? Empurra no barranco. A Sandreli, por exemplo, minha direta que está aqui, ó. Tá vendo? Pergunta para a Sandreli. Eu taquei ela do barranco. No começo ela se esborrachou toda. Aí vem meu papel de patrocinador. Aí eu desço o barranco, vou lá e falo: vem cá, Sandeli, calma, vamos lá curar esse machucado. Beleza. Curou, taca do barranco de novo. É assim que funciona. E por quê? Porque se eu mimasse ela, o que ia acontecer? Óbvio que ela tem meu apoio. É óbvio que ela tem meu contato. Óbvio que ela tem, né, o meu acompanhamento. Mas ela tem que já entender, clara, desde o começo, o seguinte: eu estou aqui para te monitorar, te acompanhar, mas eu não vou fazer por você. Eu vou te ensinar. E óbvio que tem momentos que você tem que ser mais duro, tem momentos que você tem que ser mais tranquilo, sabe? É natural. Mas isso é a mentalidade. O patrocinador é, pum, taca do barranco. Deu merda? Vai buscar essa pessoa rápido. Porque também o que acontece é o seguinte: patrocínio responsável. Vai lá, você taca do barranco a pessoa. Você ensina ou acha que ensina e taca do barranco. A pessoa convida 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, e você fica descobrindo que nenhuma quis assistir o plano. A pessoa vai acabando a energia dela. Por quê? Porque você abandonou essa pessoa. Então existe uma diferença muito grande entre você colocar essa pessoa para poder fazer o que tem que ser feito, deixar ela cada vez se transformar em mais independente do negócio, e você abandonar ela. Você precisa estar perto, você precisa monitorar o resultado de perto. Sabe? Quanto você vendeu? Eu me lembro até hoje, no começo do patrocínio da Sandreli. Sandreli, quanto você vendeu essa semana? Pô, legal. Sandreli, tá acompanhando? Anota suas vendas. Ok, por que vendeu menos essa semana? Eu tenho que acompanhar. Só que ao invés de acompanhar, eu acompanho por indicador, para poder saber o que está acontecendo. Sandreli, quantos convites você fez essa semana? Caramba, você fez 20 convites, Sandreli? E o que aconteceu? Ah, 3 pessoas foram. Pô, legal. E essas 3 pessoas, como foi? Ah, ninguém quis. Opa, então acontece, eu preciso ter todos os meus marcadores para poder acompanhar como que está sendo o processo. Porque senão acontece, quando olha a pessoa, você vai descobrir que deu tudo errado quando ela convidou 100, 200 pessoas. Aí ela queimou o negócio dela inteiro. Então é importante você monitorar. Então, voltando. Passo 1, alinha essa expectativa. O que a pessoa quer? Com foco no resultado. Ai, Vitor, mas falaram que eu preciso ressignificar a vida inteira da pessoa, abraçar a árvore para poder fazer a coisa acontecer.
né? Porque tem muita gente, quando pega, a pessoa fala, vamos sentar e fazer patrocínio responsável. Me conta a sua infância. Me fale um pouco da sua vida. Sim, seu pai? Nossa, que incrível. Mas o que, que tem a ver com pagar o combo, gente? Você acha que vai numa reunião de 1 hora, você vai ressignificar a vida inteira da pessoa, fazer essa pessoa acreditar nela, sabe? A pessoa há 10 anos, ela é baixa performance no trabalho. A pessoa há 20 anos, ela briga em casa com o marido. Há 40 anos, ela é uma pessoa que ela tem um monte de bloqueio. Em 1 hora de reunião, você acha que vai fazer o trabalho do Tony Robbins com ela? Então, ao invés de você ficar focado em ressignificar toda a vida da pessoa, foca em resultado. Porque a hora que essa pessoa vê caindo R$ 1 na conta dela, ela começa a acreditar mais nela e mais em você. Quando a pessoa ela faz alguma coisa e não gera nenhum resultado, ela não acredita nem nela, nem em você, nem na Dinés. Então, por que é tão importante colocar dinheiro na bolsa das pessoas? Porque é algo palpável. E a pessoa ela começa a ter. E aí você vê o patrocínio responsável normal das pessoas é o quê? Vai lá, lê aqui a biografia inteira do Pai Rico, Pai Pobre, vê aqui todo, hoje Desperte o Gigante Interior, vê esses 20 vídeos, isso, já chorou hoje? Já assistiu um vídeo para chorar hoje de manhã? Não? Ótimo. Faz o milagre da madrugada, aí começa um monte de coisa e no final tá bom, mas que horas que a pessoa tem lista e convite? E aí, quando você olha a ação, não tem ação durante o dia, mas a pessoa é uma das pessoas que faz qualquer pessoa chorar na Terra. Então, o ponto é, ou você começa a colocar o teu patrocínio responsável completamente focado em ação e colocar a mão na massa, ou a coisa não vai acontecer. Então, voltando, primeiro, para que a pessoa entrou no negócio? É para vender, para cadastrar para os dois, perfeito. Direcionou isso? Ótimo. Lista de contato rápida, 30, 40 nomes, perfeito. Direcionou isso? Tá com a lista você fazendo junto com ela? Perfeito. Vamos convidar? Vamos. Vai ser convite para venda? Qual é o produto que vai ser o alvo de vocês? Qual é o script que vocês vão trabalhar e como que vocês vão vender? Perfeito, passa para essa pessoa. Vai convidar? Qual é o script de convite? Como que você pega? Vê ela convidando. Perfeito. Próximo passo, 5 reuniões agendadas se o caminho for o plano. Ótimo. Se for a venda, monta para ela o caminho de acompanhamento. Olha, 3, 2, 1, sempre. 3, 2, 1, tá? Sempre você vai pegar isso. 3 dias, você poder acompanhar se essa pessoa está consumindo, tá? Em 2 semanas, acompanhar se essa pessoa está consumindo, e em 1 mês, acompanhar se essa pessoa vai repor o produto dela. Essa é a regra de venda, de acompanhamento de venda. 3, 2, 1. 3 dias, saber como é que está o consumo, e 3 dias depois da venda. 2 semanas depois, acompanhar de novo para saber como é que está, e 1 mês depois, acompanhar de novo para poder vender de novo. Ponto. 3, 2, 1. Esse acompanhamento tem que ensinar ela. E quando ela tiver 10, 20, 30 clientes, ela vai fazer o 3, 2, 1 com todo mundo. E o que vai acontecer? Ela vai fazer a cagada que muito distribuidor faz do quê? De vender e depois não vender mais. Porque vender uma vez é o produto. Vender uma vez, né? Qualquer um consegue. O ponto é vender sempre. Porque não é possível que uma pessoa venda um colágeno e a pessoa para de consumir um colágeno. Sabe? A pessoa compra um colágeno, ela precisa disso pro resto da vida. Por que ela parou de comprar de você o colágeno? Qual é o sentido que tem nisso, sabe? E se a pessoa parou de comprar o colágeno, relembra ela por que é importante o colágeno. Faz a venda de novo. Uma pessoa que consome um Nara, ela tem que consumir um Nara até o último dia da vida dela. Se você terminou o ano com 30 consumidores, você não pode terminar o ano que vem com menos consumidores. A gente não tem um concorrente plausível para o Nara, por exemplo. Me diz um concorrente que você fala, puta, esse dá um banho no Nara. Não tem. Quando a gente vai olhar preço e qualidade, é foda achar concorrente tipo, na área. A gente tem um baita produto, fora os outros produtos. Mas o ponto é, a tua rede de clientes tem que crescer se o caminho for venda. E aí você fala do acompanhamento. Plano você vai fazer junto com a pessoa. Quem vão ser as primeiras pessoas que têm que ser convidadas por esse novo distribuidor? As mais fáceis. As mais fáceis. A pergunta para a pessoa é, não é quem tem mais dinheiro, não é quem tem mais credibilidade, não é quem tem isso, não. Quem são as pessoas mais fáceis para você poder chamar? Quem são as mais fáceis? Quem são aquelas pessoas que você tem certeza que vão cadastrar com você? Quem são aquelas pessoas que estão sempre com você? Quem são aquelas pessoas que sabe aquela lá que é o braço direito e o braço esquerdo que você tem na tua vida? São essas as primeiras pessoas. E qual é o ponto? Cabeça vazia é residência do capeta. O problema do patrocinado novo é que a gente deixa ele com a cabeça vazia. Se você não começa a dizer para ele o caminho que ele tem que seguir, a cabeça fica vazia e a pessoa começa a criar os processos dela. Por isso que você tem que dar sempre o quê? A direção. Quem são as pessoas mais fáceis que você tem para chamar agora? Vamos chamar elas. E acelera o processo de apresentar plano quanto antes, para você poder trabalhar com uma meta de 48 horas executivo. Essa meta é fácil? Ela é difícil? É relativo.
Se você apresentar um plano a cada 30 dias, essa meta é impossível. Se você apresentar, né, em uma semana 8 planos, essa meta é completamente factível. Então, o ponto do patrocínio responsável é muito simples. Terminou esse primeiro processo, aí sim você começa a trabalhar a parte educacional da pessoa. A parte educacional da pessoa vai ser feita através do autoestudo dela e através do dia a dia com você. Quando essa pessoa estiver assistindo um plano com você, ela está aprendendo. Quando essa pessoa estiver vendo você fazendo os primeiros fechamentos dela, ela está aprendendo. Quando essa pessoa estiver vendo você vender, ela está aprendendo. Quando essa pessoa estiver vendo você numa reunião caseira, você treinando o grupo, ela está aprendendo. Além disso, ela vai ter o quê? O direcionamento de aprendizado que você tem, onde ela vai ter o que você vai mandar ela ler, o que ela vai acessar de Black, os vídeos que ela tem que ver. Então, você não manda uma pessoa acessar o Black, você manda a pessoa acessar o Black e ver esses 3 vídeos você precisa ver. Você não manda a pessoa ler os livros, você fala qual é o livro que ela tem que ler, e o ideal é que você, na primeira semana, leia até a página 25. Então, tudo é relação a o quê? Qual é o call to action que você dá? Qual é a chamada para ação que você dá? Porque se você não coloca ação, é que nem uma meta que ela não é simplesmente desenhada. E o ponto é, as metas, elas têm que ser algo que tem que ser natural na nossa vida. E a meta, ela não pode ser uma coisa jogada. A meta tem que ser uma coisa que tem nome, número e série, tem que ter endereço, tem que ter tudo bonitinho. Porque o direcionamento, ele está baseado na clareza. Se a sua comunicação não é clara, é natural que a tua equipe fique perdida. Então, o ponto é, toda vez que você der uma, entre aspas, ordem, e ordem não no sentido de ordenar de chefe, mas no sentido de você falar, cara, o que tem que ser feito, precisa saber o começo, meio e fim dessa ação, para que a coisa não fique aberta. A pior coisa que eu vejo é que as coisas são muito abertas no patrocínio responsável. Olha, leia o negócio do século XXI, o GoPro e o Trilha Black, mas qual é o primeiro, qual é o segundo, o que eu tenho que ler, por onde eu tenho que começar? Qual é o vídeo que eu tenho que ver? O cara abre o Black, gente. Aí o Black é benefício para quem já está há bastante tempo no negócio. Mas o cara que acabou de começar, a hora que ele olha o Black, ele fala, fodeu. É isso que ele olha. Ele olha lá, 750 vídeos. É a mesma coisa que eu falar para você, falar, acessa a Netflix e veja os vídeos. É isso que as pessoas fazem. Aí a pessoa fala, gente do céu, mas por onde que eu começo? É drama, né? É aventura. É isso que a gente precisa direcionar. Então, quando você for terminar essa primeira etapa, direciona essa pessoa. Cara, começa a ler o Go. Eu gosto que a pessoa comece a ler o GoPro. É o livro que eu gosto que a pessoa leia. Por quê? Porque o GoPro começa com a história do Eric Ward. A primeira parte do GoPro é, e eu era um cara que fazia tudo mal feito, era um cara que não acreditava na indústria, quis fazer um trabalho de poser. Então ele começa falando exatamente o que aquela pessoa nova tá louca para fazer. Se você olhar o começo do GoPro, o Eric Ward falando é exatamente o que a pessoa está desesperada para poder fazer. O passo a passo daquilo que você luta para ela não fazer é abrir as primeiras páginas. E se tem uma certeza na vida é que primeiro, pelo menos as primeiras páginas de um livro a pessoa lê. O último, o problema é o depois, mas as 10 primeiras qualquer um lê. Depois a pessoa fala, ih, tá chato, ih, deixa eu focar em outra coisa, ih, aconteceu isso. Mas pelo menos esse começo. Eu gosto de começar pelo GoPro. Primeiro livro que eu coloco. Segundo livro que eu coloco, sempre negócio do século XXI. E terceiro livro, Pai Rico, Pai Pobre. Ah, e os outros livros? Que livro mais que você indica? Lê de novo GoPro, Trilha Black e o negócio do século XXI. E depois, lê de novo. E por que lê tantas vezes? Porque a primeira vez a pessoa lê por ler. Se a pessoa não pega um papel, caneta, caderno, marca texto e lê o livro, ela não leu um livro que pode gerar resultado para ela. Entendeu? Não é o Dom Quixote de La Mancha, que é para ler história, não é romance. É um livro que a pessoa precisa ler com papel e caneta do lado, anotando. Né? Quando ela for ler lá, né, o Primo Basílio, essas coisas, aí ela pega, lê no sofá, deitadona. Livro de negócio, a pessoa lê com a bunda na cadeira, ajur ligado, caneta, marca-texto, anotando tudo. E principalmente, parando e aplicando. Você lê lá, fazer uma lista de contato, você não passa para convite sem ter feito a lista de contato. Vamos lá, fazer convite. Você não passa para fechamento sem terminar os convites. E é isso que é tão importante, para que você possa direcionar. Porque senão acontece, a pessoa, você leu o GoPro, só que quando você vai ver, leu mesmo, é aquele pastel de vento, né? Não tem um recheio dentro. O que a pessoa absorveu foi o quê? 10 palavrinhas no máximo. Mas o importante é o quê? É esse direcionamento, tá? Deixa eu ver aqui no bate-papo se tem alguma coisa que estão perguntando. Como você faz esse monitoramento?
Aqui não tem ursinho carinhoso, minha patrocinadora tal, Tiago Oliveira, anotando aquela palavra. Bom, maravilha. Gente, monitoramento, óbvio que eu estou falando de um patrocínio responsável de uma pessoa que vai ser mais simples, né, de trabalhar, né? Eu já vou para os casos que são mais complicados, aquele lá que não quer fazer nada de nada, né? Mas óbvio que o monitoramento é questão de comunicação. Monitorar algo não é questão de você for lá dentro de uma empresa, você tem um sistema em Excel, um sistema que você vai contratar e vai monitorar. Não é isso. É tudo questão de comunicação. Onde o importante é a pessoa também te ver como patrocinador. E quando você fala, a postura é essencial, tá, gente? O que eu vejo o maior problema de patrocínio é a questão de postura. Se você não se coloca com uma postura de patrocinador, de pessoa que vai poder conduzir a pessoa no processo, a pessoa não vai te ver muitas vezes como uma referência e é mais difícil você poder ter um alinhamento de comunicação com essa pessoa. Então, quando você faz o monitoramento, tudo tem que ser combinado. A tua primeira reunião com essa pessoa é combinar a regra do jogo, é o contrato, né? A gotinha de sangue que está lá colocando. Então, quando você definir passo a passo, já tem que estar muito claro Não que você ficou, não? está trabalhando. Já vai começar Mentira. direto pro jogo, já vai começar direto pro game. Terminou essa reunião, né? Acho que o Marcos está suando o nariz aqui. Deixa eu desativar o som do Marcos. Boa, Marcos. Quando você vai lá e você termina, né, de pegar e essa reunião de alinhamento, aí você faz a comunicação de como vai ser o monitoramento, onde você definiu essas metas e definiu os parâmetros. Onde você colocou o seguinte, fala, olha, a gente vai fazer essas primeiras 5 reuniões comigo. Então, o primeiro step é o quê? Na segunda reunião, eu preciso que você preste atenção na primeira reunião e da segunda reunião você vai apresentar inteira, tá? Então, é preciso que você preste atenção. Eu vou estar do seu lado, tá? Para poder acompanhar você e qualquer problema que você tenha, pode ficar tranquilo. Então, eu tenho esse acompanhamento quando diz do plano. O convite, eu estou fazendo esse acompanhamento perto da pessoa, por quê? Porque os primeiros convites eu vou estar vendo ela fazer. As primeiras vendas eu vou estar vendo ela fazer. E quando essa pessoa for lá e falar, nossa, acabei de vender um Nara para tia Georgina. Ok, então você pega seu papel e anota, tia Georgina vendeu Nara dia 25 de novembro. Então, o que acontece? Essa regra do 3-2-1, às vezes a pessoa não vai lembrar. Então, você vai lembrar ela. Então você anota, fala, olha, tudo bem, Sandrine? A tia Georgina, que você vendeu na área no dia 25 de novembro, hoje é dia 28. Você falou com a tia Georgina para ver se ela está consumindo na área dela? Então acompanha ela, porque você vai ter que virar um lembrete dela até ela pegar a mão. E aí, quando você tiver o acompanhamento e fechamento, ótimo, a mesma coisa. A única coisa que eu ressalvo é o seguinte, se você vai estar nas primeiras 5 reuniões, não deixe a pessoa nova fazer o fechamento. Não é ela que faz fechamento, não é ela que faz acompanhamento. Ela não sabe fazer, ela vai fazer cagada. Ela não sabe fazer, ela nunca viu alguém fazendo fechamento, ela nunca viu alguém fazendo acompanhamento. Então, se você vai dar o plano com essa pessoa, o que você vai fazer no final do plano? Se eu estou dando o plano aqui para o Rafa Borges, eu estou aqui junto, né, com a Estela, dando o plano para o convidado com o Rafa Borges, eu vou virar para ele e falar, Rafa, perfeito, eu sou sócio da Estela. Eu estou junto com a Estela nesse negócio. A Estela está junto comigo e ela vai acompanhar comigo todo esse processo. O que eu preciso agora é o seguinte, Rafa, eu apresentei o projeto inteiro, eu sei que você conhece a Estela há mais tempo, a Estela vai junto comigo, mas eu preciso agora bloquear minha agenda para justamente poder determinar um dia para eu poder ajudar você a tirar suas dúvidas, mesmo que você não queira trabalhar conosco. Porque para a gente é importante, mesmo que você não queira, que você tenha 100% de esclarecimento em relação a Diomas, porque a gente trabalha defendendo a marca, a gente trabalha posicionando a marca e eu preciso esclarecer tudo isso contigo. Então eu preciso que você me dê uma data para que a gente possa pegar e fazer, tirar as dúvidas que você disse que tem agora, no máximo em 2 dias. Tá? Por quê? Porque mais do que isso vai ser um problema para você, um problema para mim. Porque tudo aquilo que eu falei agora, tudo que a gente conversou agora, daqui a 3, 4, 5, 10 dias, a gente vai ter que falar tudo de novo. Por quê? Porque é natural que você esqueça. Então, por isso, para a gente poder otimizar tempo, o que você tem aqui na quinta ou sexta-feira para a gente poder conversar, me dá o horário e aí eu vou tentar adaptar minha agenda, porque está bem apertada a minha agenda. Me dá o horário, mas é importante que esteja na quinta ou na sexta. Tá? E aí, no final, o que acontece? Eu preciso marcar essa data. Não adianta eu falar para a Estela, pô, Estela, é isso aí, legal, maravilha, gostei muito do Rafa. O Rafa é um cara muito bonito, penteado incrível que ele tem, né? Logo pela manhã, nunca vi um penteado tão bem feito, né? Às 9 horas da manhã, maravilha. Então, beleza, faz o fechamento, me diz como é que foi depois. A chance de dar merda é mais de 912% de dar merda. A não ser que o Rafa, ele vá fazer esse negócio independente de qualquer coisa. Porque na hora que eu vou lá e a Estela, ela não sabe tirar dúvidas do cara, não sabe fazer fechamento do cara, não sabe do caminhar dele, aí eu jogo uma bomba no colo dela.
E a Estela também. Aí o Rafa, o que acontece? A Estela vai tentar marcar o follow-up, o Rafa começa a enrolar ela. Ela não tem a manha ainda de poder contornar isso. Então, se você tem que fazer esse projeto inteiro com ela. Desde a hora do convite vai monitorar, apresentar o plano e fechamento quem faz é você. É você que faz o fechamento. É você que faz. Porque o que vai acontecer? Se você não faz o fechamento, a probabilidade da pessoa fechar é baixa, porque ela não sabe fechar. E aí o que acontece? Ela não bate executivo, não põe dinheiro no bolso, se desmotiva, para. É uma sequência, tá? Então, por isso que eu recomendo. Aqui a Renata perguntou, mas quando a pessoa... e quando a pessoa mora numa cidade distante, o patrocinador, ela não tem computador, só o celular para trabalhar, como faz junto os convites? Quando você mora numa cidade distante do patrocinado, ele não tem computador, só tem um celular para trabalhar. Como fazer? Gente, eu vejo o copo mais cheio do que vazio. Se ele tem celular, já tem que fazer esse negócio. Se ele não tiver celular, esse é um problema, né? Mas se ele não tem, ok. Mas assim, eu não vejo isso um problema, tá, Renato? Se ele tem celular, né? Então ele consegue fazer o negócio. A diferença é, claro, não precisa ter um computador, né? Não está na lista de materiais escolares, o cara tem o computador para fazer o negócio. O cara tem o celular e consegue virar diamante com o celular. Eu uso o computador só para entrar nesse Zoom aqui, né? Eu uso o celular a vida inteira. Se o cara está em conferência com você, ótimo. Ele está em conferência no Zoom e faz o convite com você, tá? E aí ele faz. Mas eu acho que o ponto é que dá para você fazer junto o celular. Aqui, por exemplo, quem está no celular, gente? Desculpa, só levanta a mão quem está no celular assistindo esse Zoom. Quem está no celular? Maravilha, dá para você poder fazer um monte de coisa com o celular e comigo falando aqui. Dá ou não dá? Então dá para fazer. Então o celular é um equipamento que para mim é normal. Se a pessoa não tem, né, como já aconteceu em alguns casos que eu já vi, a pessoa não tem computador nem celular, aí eu garanto, aí complica muito se a pessoa está à distância, porque ela não tem comunicação com você, né? Aí você tem que visualizar outras formas, tá? Até aqui, tá tranquilo? Maravilha? Sim ou não? Talvez? Sim? Alguém tem dúvida? Manda aqui no chat. E outra, quando mandar no chat, se mandar reservada a pergunta, eu não respondo, tá? Só avisando, porque a pergunta tem que ser aberta, né? Tem que parar de ser jeca tatu e mandar pergunta escondida. Ai, isso é pergunta besteira. Manda aberta, pergunta para todo mundo, porque às vezes a tua dúvida é a dúvida de mais alguém. Então, se você perguntar privada a pergunta, no final acaba, né? E outra, tá todo mundo em casa aqui. Bom, em relação a isso, é uma pessoa mais fácil de trabalhar. Quando a pessoa é mais difícil de trabalhar, tá? Primeira coisa, né? A sua expectativa, ela também tem que ser muito proporcional ao que a pessoa te entrega, tá? O grande ponto que eu vejo é que as pessoas, elas têm uma expectativa, isso aqui é uma coisa que eu fico louco da vida, é quando a pessoa ela fala para mim, Vitor, cadastrei uma pessoa que, nossa, você não tem ideia, né? Você não tem ideia. A pessoa, meu Deus, é a reencarnação do Zig Ziglar que eu cadastrei agora, né? Nossa, a pessoa é isso, aquilo. Mas, cara, essa pessoa nunca fez nada, sabe? Para de colocar ela no pedestal, porque a partir do momento que você coloca no pedestal, você começa muitas vezes a fazer um processo completamente diferente com ela, porque você acha que a pessoa vai ser um milagreiro no negócio. O processo é igual. Você tem que acompanhar essa pessoa da mesma forma que você acompanha alguém que de repente você não vê todo o potencial. As pessoas, potencial e potência é uma coisa bem diferente. Então, assim, potencial ótimo, mas o importante é quanto que essa pessoa vai acelerar. O teu trabalho é transformar a viabilidade. O que é o ponto que a gente tem que falar de performance? Tem uma frase do Ricardo Basaglia, que ele é o CEO da Michael Page, que eu gosto muito, onde ele diz que o trabalho de um líder é aumentar o potencial da equipe. O que é o potencial da equipe? É a soma entre talento menos, né, distrações. Então, o que é o talento? O talento é o que a pessoa sabe fazer, o que ela aprende a fazer e aquilo que ela faz bem. E o que são as distrações? Tudo aquilo que atrapalha ela. E no final, você tem que tentar chegar numa soma que seja um número muito alto. Ou seja, se você tem um talento 10 e uma distração 9, essa pessoa gera para você um resultado de 1. Se a pessoa ela tem um talento de 3 e ela tem distração 0, ela tem 3. Então, no fim do dia, tanto faz muitas vezes, né, uma pessoa que seja um talento fora de série, se ela tem inúmeras distrações. Do que adianta alguém talentoso que não convida uma viva alma? Então, por isso que é tão importante você entender o quanto a pessoa está disposta a colocar para você e quanto menos distração ela tem no processo. Essas são as pessoas que você vai mais dedicar. Por quê? Porque elas mais se dedicam também. E aí eu vejo muitas pessoas que vem alguém que fala, nossa, esse é fora de série, e elas começam a se dedicar tanto a essa pessoa, mas essa pessoa não tem nenhuma prioridade para o negócio. Então essa pessoa só é alguém potencial. É melhor você pegar alguém que às vezes tem menos potencial na sua avaliação, mas que consiga dedicar mais tempo, do que você querer ficar empurrando alguém que não consegue tirar as distrações do meio do caminho.
Então, por isso que é tão importante você ter essa concepção do quanto que eu vou me doar e quanto que a pessoa está se doando. Se uma pessoa quer se doar 1% para você, se você se doar 2% para ela, você está se doando muito mais do que ela corresponde. Isso quer dizer que você está tirando o tempo de alguém que merece mais o seu tempo. E essa lógica, essa ótica, ela é importante demais para você poder se estressar menos nesse processo. Quantas vezes, por exemplo, e até o Rafa no começo de negócio, ele era um cara que ele começou com muito empenho, muita dedicação, mas ele não queria fazer nada do que era falado para fazer, o Rafa. Ele começou a fazer as coisas com 8 meses de negócio. Aí tinha duas opções: ou passava uma corda no pescoço dele e enforcava ele, ou você passava a direcionar ele daquilo que ele correspondia. Você direcionava ele, mas não adiantava. Só que ao mesmo tempo, ao invés de ficar lá enchendo o saco do Rafa, enchendo os pacová dele, para que ele pudesse fazer algo que naquele momento não estava, não adiantava. Então, naquele momento, eu comecei a focar também grande parte da minha energia para outras pessoas que iriam. Ia conectando o Rafa, iria aprendendo, ia se conectando com as pessoas, iria fazendo. E até que chegou um momento que 8 meses depois, era um momento que ele já estava falando, pô, verdade, eu preciso parar e preciso entender. E aí foi a hora que ele parou, em Florianópolis, ele foi para um treinamento, caiu várias fichas dele e ele foi que num foguete, decolou e virou um dos maiores líderes do Brasil, sabe? Então o ponto é, nem sempre aquele grande talento que você tem na sua equipe é um cara que do dia para a noite ele já está virando um grande talento. Você tem um processo com cada pessoa, só que tudo é relacionado à correspondência que você tem dela. E qual é a melhor forma de você diminuir essa ansiedade de querer que as pessoas façam aquilo que elas não querem? É você tendo mais patrocinados para poder trabalhar. A pior coisa que tem é você ter um patrocinado. Depois você tem 2, melhorou. 3, melhorou. Mas não tem nada pior do que você ficar empurrando pessoas, gente. As pessoas elas têm que seguir você, e não você ficar empurrando elas. E o que eu vejo muito é muitas pessoas que acontece entre uma pessoa na sua equipe e você quer fazer essa pessoa fazer aquilo que ela não quer. E aí vem no patrocínio responsável. Né? Voltando um pouco para o patrocínio responsável de pessoas que são mais difíceis. O seu papel com a pessoa que é mais fácil e é mais difícil é igualzinho. É o mesmo passo. A única diferença é que você tem que fazer um passo um pouquinho mais moroso com ela. Tá? Quando você encontra uma pessoa que você bate a bolinha volta, é fácil trabalhar. Quando você senta com uma pessoa que você fala, vamos fazer uma lista de 30, 40 nomes, a pessoa ela vai lá, dá uma titubeada, mas faz. Aí depois você fala, vamos começar a convidar, e a pessoa dá uma titubeada, mas faz. Quando você encontra pessoas que você começa a ter a bolinha devolvendo, essas são as pessoas que você faz all-in. All-in. É total o jogo com elas. Por quê? Porque elas estão no mesmo jogo. Elas estão batendo a bolinha de volta. Quando você encontra uma pessoa que ela passa a ter um caminho muito mais moroso, aí você vai ter que ter outras atividades, outras atitudes, outros caminhos. E aí o que eu recomendo? Aí você tem que ter mais paciência. E aí você vai ter que utilizar mais o senso coletivo, mais histórias, porque aí sim você tem muitas pessoas que elas não vão conseguir decolar, porque elas têm travas tão grandes, mas tão grandes, tá? Que aí você não consegue desabrochar. Que aí é a hora que você vai fazer uma lista de contatos com ela, você passa uma hora e não consegue uma lista de contato. E aí o que eu recomendo é, você diminui o grau de exigência só para começar a ter algumas atividades com ela, para não deixar a atividade ser zero. Então, se a pessoa não consegue fazer uma lista de 30, 40 nomes, você tem uma lista de uma reunião de 1 hora com essa pessoa, nesse caso, se você não consegue extrair uma lista de 30, 40 nomes, que você está vendo que está dando um grau de estresse tão grande, aí nesse caso não faz sentido você continuar, porque a pessoa vai espanar. E aí, nesse caso, vale a pena você dar uma diminuída, sim, na tua intensidade de patrocínio. E ao invés de você pedir 30, 40 nomes, vai diminuindo. Depois que passou 20 minutos de reunião, tem 10 nomes, vai com 10 nomes mesmo, né? Começa a trabalhar com ela, ajuda ela a fazer o convite, e aí você vai fazendo um processo um pouquinho mais moroso. Por quê? Porque se você for apertar muito essa pessoa que não corresponde, muitas vezes ela vai espanar. Então você tem que tirar um pouquinho o pé do acelerador. E aí essa pessoa, ela vai ser uma pessoa que vai ser muito mais impactada, não pela sua ação individual, mas muito mais pela sua ação coletiva. E aí, nesse caso, vale a pena você começar a conectar ela em lugares que ela vai ter impacto de crença, onde você vai ter uma reunião, onde você vai ter um VIP, você vai conectar ela nessa reunião, você vai ter uma reunião que você vai conectar em outra, e assim por diante até ela ter crença. E aí eu quero falar de 2 cases, por exemplo, né? Eu não sei se a outra está aqui, a Fabiana, tá? Fabiana, se você estiver aqui, manda um oi para mim, por favor, na mensagem, só para saber se você está
tá viva, porque aí eu não falo mal de você em público, tá? Não, brincadeira. Mas vamos lá. Os dois cases que eu falei, até tem a Sandreli e até tem a Fabiana. São duas diretas e cada uma delas tinha um perfil de... Aliás, que horas termina aqui? Ih, são 10 horas. Que horas começou? Começou 9? 9, isso. Vou falar aqui mais 10 minutos, tá bom? Aí a gente encerra, pode ser? Maravilha. Sim? Ninguém deu joinha, então não sei. Sim, dá o joinha é motivador. Maravilha. Então, primeira coisa, falando um pouquinho do caso até da Sandreli para a gente poder voltar. A Sandreli foi uma pessoa que ela respondeu rápido. A Sandreli, por exemplo, eu sentei com ela, e aí logo na primeira semana, a primeira coisa que foi com ela, pô, eu quero trabalhar cadastrando, maravilha, e vendendo, perfeito, ela me deu os dois inputs. Na época aí eu perguntei para ela, falei, Sandreli, tira uma dúvida, como é que é a parcela do cartão para você? Essa parcela do cartão chegou no final do mês, como é que vai ser a parte financeira? Paga tranquilo, tá de boa, dá para a gente trabalhar construindo a rede? Ou não, nesse caso você precisa pagar parcela, não tem jeito da gente ir para essa opção. Puta, Vitão, preciso da parcela. Não tem como a gente abrir mão desse mês. Então, beleza. Então a gente precisa de dinheiro rápido. Dinheiro rápido é venda. Venda é tranquilo para você? Dá para a gente ir pelo caminho da venda ou não é algo que você quer nesse curto? Não, venda para mim, vamos trabalhar a venda. Então, beleza. Começamos a trabalhar a venda. Fez a lista de venda, começou a oferecer os produtos para as pessoas, começou a ter algumas vendas, outras pessoas disseram não, começou a vir as objeções, a gente começou a trabalhar as objeções, começou a trabalhar. Quando ela começou a pagar a primeira semana dela, que eu não me lembro agora, mas me corrija se estiver errado, se eu não me engano, a primeira semana dela fez R$ 1.000 em venda. R$ 1.000 pagava a parcela dela do cartão. Esses R$ 1.000 em venda pagou a parcela do cartão, o que aconteceu? Ela ficou tranquilona. Então a gente podia ir por um processo mais lento. Ótimo, Sandri, vamos começar para o negócio. Lista de contato, convite, ótimo. Primeira reunião, e aí tinha um problema da minha agenda. Eu não conseguia muitas vezes dar muita reunião a um para ela para poder fazer individualmente. Foi um ponto que é negativo para quando você começa a crescer muito, começa a ter pouco tempo, às vezes, para você poder fazer tudo que dá para poder fazer. Então, no caso dela, a gente teve que conectar na Open, que foi a primeira reunião dela, que foi uma Open no Gazeta que eu fiz. Ela levou os convidados dela, no final a gente fez o fechamento, e assim começou a caminhar o negócio dela. Eu fui lá fazer o fechamento junto com ela, e assim as coisas caminharam. Ela foi um case que aí, quando eu batia a bolinha, ela voltava. Então, foi um case que, pensando em patrocínio responsável, foi um patrocínio responsável fácil de ser feito. Né? Ah, o resultado veio do dia para a noite? Aí você tem a questão que você vai evoluindo. Do outro lado, tinha a Fabiana. A Fabiana também é outra direta, mas a Fabiana estava num outro momento. A Fabiana foi um dos planos mais fáceis que eu dei na minha vida. Por quê? Quando eu sentei para conversar com a Fabiana, ela já me falou: odeio meu trabalho, odeio tudo que está acontecendo, eu preciso de alguma coisa. Eu sentei com você aqui porque eu quero realmente um negócio, já pesquisei, é isso que eu quero, não quero. Ela estava fazendo Junés, não pela Junés, ela estava fazendo Junés porque ela não aguentava mais fazer aquilo que ela fazia. E aí ela foi, cadastrou embaixador na época, só que na hora que começou a fazer o patrocínio responsável, mas não arrancava um nome dela. Mas todo nome era uma batalha para arrancar. Era 1 hora por um nome. Por quê? Porque na cabeça dela, ela cadastrou para se livrar do trabalho, e não só pela Junés. Então, meio que o ponto de cadastro não foi o melhor ponto de cadastro. E aí, o que acontecia? Aquele processo, ela tinha zero crença. Para falar a verdade, ela tinha até crença negativa em relação ao negócio. Então, era muito difícil você falar para ela que eu ia convidar alguém para assistir aquilo. O trabalho com a Fabiana, então, para poder fazer um patrocínio responsável com ela, demorou. Para ela poder conseguir convidar uma primeira pessoa, demorou 3 meses. Quase. E o que eu tive que fazer com ela? Conectar pesado ela. E aí na semana teve evento de jantar de negócios, coloquei ela. E aí o que eu fazia com a Fabiana era um corpo a corpo, parecia político em época de campanha eleitoral, só faltava beijar as crianças, né? Mas no final era, pegava a Fabiana e levava ela para sentar na mesa com a Marici, e aí a Marici conversava com ela, contava, e eu falava: Marici, conta a sua história para a Fabiana. Aí tava lá Samira, vem cá, senta aqui do meu lado, olha só, essa aqui é a Fabiana, dá um abraço na Fabiana, maravilha, ó, você tá muito... E aí ia. Então, todo o evento que tinha, eu fazia esse trabalho praticamente de corpo a corpo com ela, para que ela se sentisse em casa, para que ela olhasse que as pessoas que faziam marketing de relacionamento não eram debiloides, né? Não eram pessoas que eram alienadas, que tinham ligado o nosso cérebro lavado, né? Eram pessoas que sim, eram normais, mas tinham escolhido outro caminho. E aí ela foi começando a ganhar crença, ela falou: cara, esse lugar é legal, esse lugar flui. E aí que a gente começou a fazer um trabalho, e aí sim ela começou a caminhar, e aí sim ela começou a bater os títulos dela, e assim. Então acontece, a Marici adotou ela, né? A Marici, aliás, né? A Marici, eu vou ter que pagar um bônus no final de ano, porque todas as minhas diretas têm a Marici quase como mãe, né? Porque, né, a Sandreli. Mas é porque realmente eu confio muito na Marici.
E aí o ponto é que é muito importante que você faça esse trabalho, muitas vezes, de sensibilidade também. Não dá para você ser um escrotão, tá, gente? Não dá para você pegar e falar, não, quer saber? Óbvio que a gente tem que ter o resultado como foco, mas tem pessoas que não adianta você pegar. E o melhor remédio que tem nisso, para você não errar na mão, é o quê? Você precisa ter mais patrocinados. Se você só tem a Fabiana naquele momento, o que acaba acontecendo com muito é o quê? Você pega a esperança que tem que ser em você, você pega e joga tudo nela. A esperança do seu negócio dar certo, você terceiriza para alguém. A esperança do seu negócio dar certo é ela virar um Safira. Isso não pode acontecer, porque ela tem um ritmo diferente. Ela, de repente, pode ser que no momento do patrocínio responsável com ela, você sabe que não vai ser tão fluido. Sabe que às vezes você pode espanar essa pessoa. Só que quando você tem mais pessoas, você tem uma pessoa que de repente está que nem a Sandreli, está em ponto de bala. E às vezes a Fabiana não está. Mas como eu tenho mais opções, eu consigo fazer um trabalho aqui que é exatamente focado em resultado, e esse trabalho é muito focado em conexão, né? E não adianta eu querer sentar para poder entender a vida da Fabiana naquele momento. Ela não me conhece tão bem a ponto. Mas é importante que ela conheça histórias, para que ela fale, pô, isso dá para fazer, que ela se sinta bem no ambiente. E por isso que eu digo que as 5 coisas que você precisa fazer para poder crescer no negócio é lista de contato viva. Segunda coisa, tem até a hashtag Basile Lovers, não, é Basile, como é que é? Basilettes, pronto, que as meninas criam. Vê se eu posso com isso, nessa altura do campeonato, né? Meu Deus do céu, mas bom. 5 coisas que eu recomendo que todo mundo faça. Primeiro, lista viva de contato. Hoje de manhã a gente teve 7h30 da manhã, uma aula com a Lili Lopes. A Lili é uma pessoa que tem 8 anos de negócio. A Lili, ela fala uma coisa que sempre me choca. Eu não dou conta de fazer tanto convite, tanto contato que eu tenho. 8 anos depois de marca de relacionamento. A mulher tem uma lista que não acaba mais. Ela faz blitz de pedir indicação. Então, assim, isso é para poder olhar como esse é um poder que você tem. O segundo poder que você precisa nesse negócio é fazer um convite profissional, que as pessoas tenham interesse em sentar com você. Se hoje você liga para 10 pessoas e pelo menos 6 pessoas não sentam com você, teu convite é horroroso. Você precisa melhorar. Simples assim. Simples assim. Ai, Vitor, mas o meu convite, se você não melhorar com o seu convite, se você não melhorar seu convite, você está ferrado. Simples assim. Teu convite é tua vitrine. Nosso negócio não tem loja física. O que motiva uma pessoa a entrar na loja e comprar é o convite, é a vitrine. Você precisa caprichar. Se hoje teu convite é ruim, você precisa melhorar. Se a cada 10 pessoas que você convida, 6 não sentam a bunda para te escutar, teu convite é muito ruim, você precisa melhorar. Ponto. Esse é o alvo. Terceiro fator, follow-up. Nem todo mundo cadastra de primeira, mas você precisa ser muito bom em follow-up. Tem que aprender. Se hoje a cada 10 pessoas que você mostra o plano, pelo menos 5 não dão a oportunidade de você sentar de novo com elas para tirar dúvida, teu follow-up precisa melhorar. Quarto fator, patrocínio responsável. Você precisa ficar bom em ajudar as pessoas a extraírem o melhor delas para elas poderem crescer. E quinto, conectar pessoas, fazer pessoas se conectarem, se sentirem bem com o ambiente. Porque às vezes a pessoa pode até não ter um resultado financeiro, mas se ela se sente bem no ambiente, ela continua. E por fim, como que eu vou na profundidade, né? Você faz isso na profundidade? Sim, tem que fazer. A pessoa não está preparada, né? Se você tem uma pessoa que não está preparada na tua equipe ainda para cuidar de uma equipe, então não adianta você deixar que ela faça. Né? Então, por esse motivo, eu recomendo que você pegue e você simplesmente faça todo o trabalho junto com os primeiros níveis de profundidade da sua rede. Tá? Então, se você for lá, eu cadastrei aqui a Estela, o contato dela que ela cadastrou não é dela, não, é meu e eu faço isso com ela, até ela pegar a mão. Quando eu sinto que ela está preparada, aí nesse caso, aí eu solto ela. Mas não adianta você simplesmente delegar, tá bom? Fechou? Maravilha? Acho que foi isso. Deu o horário aqui, né? Deu 10h10. Gente, qualquer coisa que precisar, manda mensagem, fala. Vocês têm aí o Rafa, né? Parabéns, Rafa, pela iniciativa. Espero que todo mundo esteja acompanhando, né? Não sei se tem mais gente, pelo que eu vi aqui deu 100 pessoas. Mas, bom, espero que tenha anotado, espero que tenha fluído. E essa semana, tá, gente? Só o último recado, termina dia 30 de novembro. Número 1, para mim não faz o menor sentido uma pessoa ter um negócio e não estar como fundador. Não faz o menor sentido por um simples fator. Se você tiver uma loja, né, de sapato, vem a moda outono e inverno, você não fica falando, acho que a moda outono e inverno eu vou deixar passar, vou ficar com os sapatos do verão mesmo. Isso não existe. Você precisa ter o produto que é o que tem que ser trabalhado. Se a empresa lança uma novidade, não dá para você não ter a novidade. Esquece o fundador. O fundador é benefício.
O ponto principal é qual é o produto que você tem na mão para trabalhar. A gente tem um negócio, a gente tem que levar a sério o negócio. Se você tem um produto na mão que a empresa lançou, você é empreendedor da marca, você tem que ter a novidade na mão. Você não pode deixar de ter essa novidade na mão. Se abrir uma loja de sapato, é outono e inverno, você tem que ter o sapato outono e inverno. Vem o verão, você tem que ter a moda verão. Qualquer negócio na Terra é assim. Se a Copenhague lança o chocolate 85% cacau, você tem que ter na tua loja. Não dá para não ter. Isso é empreender. Empreender não é só bônus. Você tem o ônus e o ônus muitas vezes é estoque. E aí o ponto, para mim, estoque é motivação. Eu ponho aqui na minha casa, toda vez que eu tomo meu café da manhã, meu estoquinho eu olho do lado da frigideira. Por quê? Para mim isso é motivação. Eu falo, lembrei que eu tenho que acordar. Né? Então o ponto é, o estoque tem que ser o maior motivador que você tem na tua vida, para você lembrar por que você está correndo. Segundo ponto, com o bônus que a gente tem agora, com travel points dobrados, você não qualificar para a Costa do Sauípe, vai ser um tiro no seu pé, porque essa vai ser a viagem mais fácil da história. Em 150 anos de Junés, que ela vai completar um dia, vai ser a viagem mais fácil da história da Junés. Se você não qualificar para essa viagem na Costa do Sauípe, quando baterem aquela foto com 3.000, 4.000 pessoas na Costa do Sauípe, e o teu patrocinado perguntar, mas você não foi? E você vai falar o quê? Aí você vai falar, nossa, eu devia ter ido. Então, gente, ainda dá tempo. Não esteja fora da Costa do Sauípe. Se for uma viagem da Costa do Sauípe que tenha 10 pessoas, tranquilo, facinho de justificar por que você não está lá. Mas se tiver 2.000 pessoas e você não estiver lá, porra, se eu sou o seu patrocinado, a primeira coisa que eu vou falar é falar, nossa, me meti no enrosco dessa vez, o cara me cadastrou para eu trabalhar para ele, porque ele não está fazendo merda nenhuma no negócio. Então, assim, qualifica para a Costa do Sauípe, a oportunidade que a gente tem agora desse bônus fundador, tá? Ah, Vitor, mas eu já sou fundador, por que eu vou comprar? Eu sou 4 vezes fundador. De tanto que eu comprei já como fundador. E por que eu comprei? Não é pelo fundador, é pelos produtos que vinha, tá? Então, assim, gente, se você pegar só os na área e vender, você paga o seu combo todo, tem 80% de margem. Então, assim, se falta alguém ainda ter esse kit na mão, pode ter certeza, mas Vitor, é gasto. Se você vê como gasto, eu tenho certeza que vai ser difícil passar do Jade. Se você vê como investimento no teu negócio, em você e produto, pode ter certeza que é um pilar importante que você precisa ter. Precisa dar uma ressignificada no que é negócio para você. Tá bom? Fechou? Tamo junto. Precisa de mim, qualquer coisa, contem comigo, tá? Pessoal, Tchau, vamos tchau, só gente. abrir a tela aqui para tirar aquela foto aí, Vitor, antes de você desligar isso, que você tem outro compromisso. Pessoal, abre a foto aí para a gente, quem aparecer aqui no vídeo aqui, dá 5 E segundos. a Dalva na piscina, para variar. A Dalva na piscina. E Dalva aí. Gosta da piscininha. Vamos lá, pessoal. Foto número 1. É bom que ninguém sabe que página que tá, então vai lá, abre as câmeras aí, senão vai ficar sem, hein? Foi a primeira. E tá indo para a segunda. Show de bola. Vitão, obrigado, cara. Obrigado pela participação. Foi, acho que, unânime aqui. A galera adorou. Né? Tá salvo, sim. Eu tô salvando aqui. Vou fazer o upload lá no YouTube depois, tá? Então, quem quiser depois, eu vou jogar no link nos grupos aí. Semana que vem, se vocês gostaram do treinamento de hoje, semana que vem vamos ter mais um Esmeralda aqui também. Um cara que está numa trajetória, né, uma ascendência absurda, um foguete. Rodrigo Londres vai estar fazendo esse treinamento aqui na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Então, se vocês gostaram, conectem. Tá? Eu vou procurar botar no YouTube também, mas ao vivo sempre é melhor, né? Então, gente, obrigado pela participação de todos. Né? Espero que tenha feito bastante efeito no dia de vocês aí para influenciar vocês a acelerarem ainda mais esse final de mês e bora para cima. Valeu, Vitão. Obrigado, cara. Gente, bom dia.